Quero saber, você já parou aí para pensar em como um serviço de limpeza pode ir além da organização da casa e também transformar a vida, gente? Hoje a gente vai conhecer a história aí da Maria Brasileira, uma rede que vem impactando o dia a dia de muitas mulheres, fazendo a diferença em várias cidades do país. Aqui comigo a Juliana Maier, a empresária responsável por uma das unidades aqui de Campinas. Juliana, um prazer te receber aqui hoje. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Pra gente começar, né, falando dessa relação justamente do cliente versus profissional, digamos assim. Tem muita gente que tem receio na hora de contratar, né, uma diarista. Até porque, digamos assim, tem muitos traumas aí, mitos também envolvendo essa categoria. Quero saber como é que vocês trabalham essa questão da confiança, né? Tem todo um treinamento por trás. Tem. O importante é ajustar a expectativa, né, com o que a gente pode oferecer. E aí a gente coloca regras para todo mundo. Cada um tem que saber o seu papel. A profissional tem que saber o papel dela. A agência tem um papel muito importante e preparar esse cliente com a regra do jogo, né? E aí é batata que dá certo essa relação, o serviço. Ninguém vai além do que está combinado. E aí dá sempre certo essa relação. Você estava comentando, né, que no caso ali os pacotes são por hora, digamos assim. Como é que funciona isso? Tipo, a diarista, por exemplo, ela vai até a casa, né, do cliente, no caso, e faz ali o serviço até onde as horas que ele foi contratado? Como é que funciona? Exatamente. A gente precisa que o atendimento seja justo para ambas as partes. E a gente achou que a melhor maneira é estipular hora, né? Porque às vezes uma casa grande, em 8 horas ela se resolve e às vezes uma casa pequena, em 8 horas, a gente não consegue terminar o serviço. Então também vai depender muito do estado que está essa casa, o estado de sujidade. Então a gente achou que trabalhar por hora é o mais justo. O cliente ele escolhe se ele vai precisar de 4, 6 ou 8 horas de trabalho. E dentro dessa hora, as profissionais vão fazer o máximo que elas puderem, né? Se dedicar ao máximo e só ao final a gente vai ter certeza, né? Se deu para acabar ou não. Se não deu para acabar o serviço, é porque tinha muito serviço, aí a gente pode ir outro dia. Mas é importante para a profissional ser respeitada no horário dela e o cliente receber o serviço pelo que ele pagou. Realmente, é muito interessante essa forma, nesse modelo de negócio, digamos assim. Falando ainda pelo lado do cliente, quais são os benefícios, né? A gente pode pontuar ali a questão do vínculo empregatício, que não tem. Não tem vínculo empregatício, elas são agenciadas, né? Elas decidiram ser autônomas, então a agência intermedia esse trabalho entre o cliente e a profissional. Então, para o cliente, ele já recebe uma profissional preparada, sabendo do papel dela, né? Através do treinamento a gente prepara a profissional, então já tem muita coisa dita para elas, aquelas coisas que os clientes não gostam, né? Que às vezes nunca ninguém também disse a elas. Então a gente faz questão de dar um bom treinamento, diariamente elas recebem reciclagem, dicas de limpeza, dicas de comportamento, tudo isso para diminuir ao máximo possível, né? Problemas. Mas porque não é fácil chegar numa casa, a profissional chega numa casa onde ela nunca foi. É verdade. Uma pessoa que ela nunca conheceu e ela tem que ali saber o que ela precisa, que jeito que aquela pessoa espera dela, né? Então, não é simples o trabalho da profissional, né? Às vezes a gente acha que é só chegar e às vezes fica um pozinho em cima de algum item, né? E a limpeza ela é ingrata, porque foi feito tanta coisa, mas às vezes é impossível fazer tudo numa casa, num dia. Então, as profissionais da Maria Brasileira, elas são guerreiras, são mulheres incríveis, têm vidas, assim, às vezes muito complexas, mas estão lá firme e forte para fazer um bom atendimento, né? E tentar entender o que esse cliente precisa, o que aquele cliente precisa e chegar lá à disposição, porque também cada casa tem uma necessidade diferente. Com certeza. Né? Então tem casas que a pia tá cheia de louça porque o cliente diz, hoje eu não quero lavar louça, por favor, me ajude nisso. E tem casas que estão com a pia super preparada, né, limpinha, e aí ele diz,
foca o tempo em outra atividade. Então, as profissionais estão lá à disposição, né, para o que o cliente precisar dentro das horas contratadas. E é segurança ali para os dois lados, né? No caso, olhando agora para esse lado da funcionária, dessas mulheres que participam, né? É questão também de estabilidade, porque a gente sabe, muitas mulheres que trabalham nessa função, trabalham aí de forma informal mesmo. Então muitas delas trabalharam a vida toda assim, de maneira sozinha. Então, a tia que indica, o vizinho que indica. Então, às vezes, até perigoso, né? Elas não têm nenhum respaldo aonde elas vão. Então, quando elas estão na agência, elas têm uma segurança, né? A gente tem todo um cuidado, todo um contato com o cliente e ambas as partes, elas estão protegidas, né? Quando tem uma agência. A gente está lá, assim, para dar todo o suporte para o cliente e todo o suporte para o profissional. Então, a gente está ali para lidar com o que a profissional tem que focar na limpeza. O cliente, ele tem que abrir as portas e receber ela, né, bem, deixá-la à vontade, oferecer bons produtos e utensílios. E aquelas coisinhas assim difíceis de resolver, deixa com a agência, né? Com certeza. Falando agora sobre essa questão de treinamento, qual que é o diferencial aí? Então, essas meninas, essas mulheres passam por todo um treinamento, você comentou. Sim, então a gente se conhece, né? E depois que se conhece, eu apresento os benefícios da Maria Brasileira e quando elas decidem trabalhar conosco, então, quando ambas as partes tem o interesse de ficar junto, a gente passa por um treinamento, até porque elas têm que seguir essa linha, né, que o cliente está esperando. Então, assim, a gente alinha expectativas, né, com o que elas podem oferecer. E aí, é difícil de dar algum problema quando o cliente sabe o que ela pode oferecer e ela sabe que esse compromisso é dela. Com certeza faz diferença aí. No caso, a gente estava comentando já nos bastidores, né, sobre essa questão que a gente tem visto viralizar nas redes sociais, por exemplo, algumas empregadas que vão fazer esse serviço doméstico e aí chega lá e fala, mas essa parte aqui, essa área não faz parte do meu papel. Como é que você vê essa situação, Juliana? Eu vejo, a gente sabe no mercado, em qualquer área, né, em qualquer área, as pessoas se diferenciam, né, pelo que elas podem oferecer. Então, a gente trabalha por hora. Então, eu acredito muito que se eu sei fazer uma atividade, estou ali à disposição do cliente naquele período, por que não lavar uma louça? Qual de nós, mulheres, né, não sabe lavar uma louça? Então, a minha orientação na minha agência com as minhas profissionais é assim, a gente está ali para servir durante o nosso horário contratado. O que nós soubermos fazer, o que a gente puder fazer para facilitar a vida do cliente, nós faremos. E quem decide não fazer ou escolher muito o serviço, naturalmente o cliente, né, acaba preferindo uma outra profissional. E isso acontece em toda a área, né? Quanto mais a gente se dedica, mais a gente recebe. E aí a vida tá aí, né, para mandar a conta para todo mundo, né? Com certeza. Falando agora, né, sobre a praticidade, como é que funciona, né, pro cliente encontrar o serviço de vocês? Por exemplo, tem um aplicativo? Sim, ele tem aplicativo da Maria Brasileira, tem o site da Maria Brasileira e também pode, através do site, descobrir o telefone da unidade mais próxima e a gente pode fazer um atendimento até mais pessoal, tirando dúvidas através do telefone ou do WhatsApp, isso a gente pode fazer. Mas quem está tranquilo já e quer experimentar, basta ir no aplicativo da Maria Brasileira ou no site e é muito rápida a contratação. É só escolher 4, 6 ou 8 horas, escolher a data melhor, escolher melhor o início. Quero começar às 8, quero começar às 9. E aí a gente vai se encaixar nessa necessidade do cliente. Toda uma praticidade, realmente, ali vai da escolha do perfil de cada um. Se quer tirar alguma dúvida, liga, a gente conversa, né? Mas quem já quer contratar o serviço, é muito rápido. Ô, Ju, vamos falar agora, né? A gente já comentou um pouquinho sobre o modelo de negócio, mas vamos falar agora sobre essas dicas que você prometeu aí trazer pra gente, pro pessoal que tá em casa, aprender a cuidar do banheiro. Antes da gente trazer as dicas, eu quero saber qual que é o maior erro aí que as pessoas costumam colocar em prática na limpeza do banheiro. O banheiro é daqueles ambientes que sempre são prioridade, né? 99% dos nossos clientes dizem, minha prioridade é o banheiro. Então, ele é um ambiente que exige cuidado, porque ele pode também estar contaminado, né? Bactérias, fungos, vírus. Então, é importante que a gente tenha um cuidado especial com o banheiro.
Um erro muito comum, as pessoas acabam fazendo misturinhas muito perigosas de produtos, né? Muito perigosas. Às vezes a gente está até honrando mãe, vó, a mãe fazia, a avó fazia e eu continuo fazendo. Mas quando a gente usa, por exemplo, o cloro, que é água sanitária, né? O cloro, mistura com bicarbonato, mistura com vinagre, é muito perigoso. Isso acaba acontecendo ali uma reação química. Está fechado num banheiro pequeno, fechado, é perigosíssimo. A gente tem conhecimento de pessoas que morreram, né, nesse processo, porque elas inalam aquele gás e elas realmente passam mal. Tem gente que fica alérgico, tem gente... Então tem que tomar muito cuidado, né? A limpeza, às vezes, a gente inventa muita coisa. Existe muita opção de produto, mas a limpeza, na verdade, ela é simples. A gente pode inventar menos, né? E fazer uma bela limpeza, nada de misturar, né? Atrás do rótulo de cada produto está escrito para que ele serve. Então é melhor seguir o que diz o rótulo. E na dúvida, vai de detergente. O detergente é um produto, né, para remover gordura, remover sujeira, e ele é muito difícil ele causar uma alergia, e ele não mancha nenhuma superfície. Então, assim, quando a gente está com dúvida, o que eu uso aqui? Vamos de detergente, dá mais valor para o nosso detergente, é um produto barato e a gente acha em qualquer lugar, né? Juliana, você comentou em 2 pontos aqui, que inclusive acabaram de me falar que chegou uma pergunta sobre o assunto. A questão, né, da alergia e do uso do produto de limpeza. Por exemplo, se o cliente tem ali a alergia a algum produto de limpeza, qual que é a recomendação? Então, como a gente faz um atendimento muito personalizado, a gente chega na casa do cliente e a casa de cada um de nós, ela é cheia de... Ela tem manias, nós temos nossas manias, nossas preferências. Então, a gente chega lá e está ali à disposição do cliente. Então, o cliente diz, eu gosto desse produto, eu não gosto de usar esse. Então, ali a profissional vai seguir o que o cliente preferir, né? Caso seja alguma coisa assim muito perigosa pelo nosso conhecimento, que pode causar algum problema, a profissional comunica, né? Mas a gente vai seguir o que o cliente preferir na casa dele. A casa dele, a gente respeita muito a casa do cliente. O que ele escolher, o produto que ele tiver na casa, a gente vai usar. Certíssimo. No caso, né, a gente já comentou aí sobre os erros, mas agora eu quero saber os acertos. O que o pessoal de casa pode estar fazendo, colocando em prática para deixar o banheiro mais limpo por mais tempo? Então, quando a gente fala de banheiro, né, a gente precisa desinfectar esse banheiro. Pode haver alguma contaminação ali. Então, a gente pode usar o cloro. O cloro é um produto, né, também chamado como água sanitária, ele tem uma diluição maior na água sanitária. O cloro, ele foi criado, na verdade, para lavar roupa. E depois ele começou a ser usado também para, né, num banheiro. Mas a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente está usando por tudo o cloro, onde até não precisa. Às vezes as pessoas pingam no tapetinho do banheiro, às vezes as pessoas usam no chão e saem caminhando pela casa e aí mancha piso, né? Então é muito perigoso. O cloro tem que ser usado ali na região da privada, pode usar também no chão do box. Se quiser passar um pouquinho também ali na pia, onde a gente usa muito a pia, mas também tem que cuidar, não vamos usar assim, às vezes num borrifador é ótimo o borrifador. Um borrifador de 500 ml, mais ou menos umas 5 tampinhas nesse borrifador, ajuda muito, né, nesses ambientes. Aí a gente vai usar e vai limpar, por exemplo, com uma buchinha a privada. Agora, eu usei essa buchinha na privada. Como é que eu vou fazer para identificar que essa buchinha não seja usada em outro local? A gente pode... Uma dica para diferenciar a buchinha usada na privada e a buchinha usada em outros ambientes da casa, uma dica é corta uma pontinha da buchinha. Aquela buchinha é a buchinha do banheiro, né? Específica para isso, para que ela não contamine, né, outros ambientes. Aí tá uma dica para a gente separar a buchinha do banheiro, né? Com certeza, não pode nem chegar perto da buchinha da cozinha, por exemplo, né, Ju? Senão contamina, a gente sabe. No caso aí, quantas vezes por semana é indicado lavar o banheiro, você diria? Isso tudo vai depender de quantas pessoas moram na casa. Vai depender se as pessoas, elas ficam muito em casa ou se elas chegam só de noite. Mas assim, se a gente tiver que escolher uma vez por semana, a gente tem que recolher o lixinho, a gente tem que também limpar
uma vez por semana seria muito bom. E limpeza é percepção, né? Então, assim, quando começou a incomodar, já está na hora, né, de limpar o local que está nos incomodando ali, porque é vida um banheiro limpo, né? Quem não gosta de um banheiro limpo? Com certeza, o cheiro de limpeza na casa não tem coisa melhor, porque você chegar em casa e tá aquele cheirinho de limpeza, né? né? É um prazer, é um bem-estar, assim, né, fantástico. Mas o banheiro, em especial, além do bem-estar que a limpeza causa, é um cuidado de saúde limpar um banheiro, né? Então, é um ambiente muito importante que a gente cuide. Com certeza. Eu costumo dizer que os homens são, assim, inimigos do banheiro, né? Costuma ir lá fazer o xixi, esquece de levantar ali. Isso também é uma coisa que eles precisam seguir, né? Pra ajudar a gente nessa limpeza. É, sim. E também eles podem ajudar muito a gente, né? Nesse sentido. E dizem por aí, né? Existe uma campanha até para eles fazerem xixi sentados, porque às vezes até uma... por que não? Dizem que tem médicos que dizem que é até mais saudável, e isso ajudaria, né, muito a manter um banheiro limpo, né? Com certeza. Ô, Ju, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui, mas foi um prazer te receber, aprender um pouquinho, né, sobre a Maria Brasileira e também sobre essas dicas aí de limpeza que é fundamental para o pessoal que está em casa colocar em prática e ajustando aí a sua rotina. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Conta comigo sempre.